O governo mundial sempre faz questão de alegar que faz a justiça no universo de One Piece, mas alguns atos dessa instituição podem nos deixar confusos, como o massacre de Ohara, o sequestro de crianças para experiências duvidosas ou enganar as pessoas para que elas façam atos que elas acreditam estar sendo corretos, mas no fundo não são. Daí, muitos devem se perguntar se isso de fato pode ser considerado como justiça. Mas, e se eu te disser que isso sim pode ser considerado justiça e que o Dom Flamingo entendeu isso perfeitamente, o que você me diria? Não, nada a ver, irmão. Calma, que é isso que eu vou te provar nesse vídeo. Como é que Dom Flamingo, um dos vilões mais tenebrosos do mundo dos animes, principalmente dentro de One Piece, consegue traduzir o que é justiça e fazer as coisas conforme ele acha justo. E o melhor, isso não se limita ao universo de One Piece. Nós podemos trazer esse debate para o nosso cotidiano. Mas, antes de continuar a chamada, eu sou o André Gussi e esse é o Entreter e Conhecer. E após a vinheta, vamos para o conteúdo de hoje. Eu sei que na introdução pode ter soado um pouco estranho para você a questão de Dom Flamingo entender o que é justiça e de certa forma agir conforme o que é justo. Porém, para começar nossa conversa, nós temos que diferenciar dois tipos de justiça, que é a justiça pessoal e a justiça institucional. Como justiça pessoal, podemos entender que a pessoa faz o que acha certo, também conhecido como moral e ética. Ela age fazendo certo, bom para todos, independente do que os outros pensam ou se tem uma instituição e tudo mais. Um grande exemplo disso é o Isho, o almirante que aparece após o time skip. Aqui ele traz aquela verdadeira visão que a justiça é cega, tanto que ele fez questão de se cegar para não ver as atrocidades que as pessoas fazem e dessa forma fazer um julgamento mais correto. No entanto, existe o tipo de justiça institucional que é regida pelo poder que está regendo ali a região, seja dentro de One Piece ou na vida. Por exemplo, o governo mundial, ele detém o poder político, são eles que fazem as regras. Então, por eles terem essa força, esse poder, eles têm o direito, dentro do universo vigente ali, de instituir o que é justo e o que não é justo, o que pode e o que não pode. Podemos dizer que aqui o vencedor é que faz a justiça. E há 800 anos atrás, o governo mundial venceu e eles regem conforme eles querem. E o Dom Flamingo, nessa frase aqui, ele expressa isso muito bem. Ou seja, a justiça é feita por quem tem o poder institucional, também conhecido como poder político. E no caso aqui, o governo mundial faz com os 4 principais órgãos delas, que é a CIP, a Marinha, os Shichimbukais, depois a SSG e, lógico, o Tribunal de Justiça de Enies Lobby. Mas você deve estar se perguntando, isso não é justo, essa daí não é a coisa certa a se fazer. No entanto, nós temos que lembrar de um outro detalhe, que dentro do universo de One Piece, eles vivem numa aristocracia, sistema no qual umas pessoas se julgam superiores às demais e dessa forma tendo privilégios dentro das sociedades. Os dragões celestiais são um grande exemplo disso. Então, numa sociedade aristocrática, quem tem o sangue azul, ou seja, quem é considerado melhor, tem o privilégio, tem o direito de fazer isso. E como é que eles conseguem manter isso? Por 2 vias. A primeira, a força, a repressão. E a segunda, o convencimento, seja enganando as pessoas ou dando benefícios para elas a ajudarem o governo. O próprio Shichimbukais é um exemplo grande disso. E lógico, se você não segue bem o que eles estão fazendo, eles te prendem, matam e fazem sei lá o que com você. E daí nós podemos trazer para o nosso cotidiano. Em lugares que tem ditadura, isso acontece, daquele grupo que está no poder de forma ditatorial, reger as regras e fazer a justiça conforme eles querem.
Quem não concorda, ou fica calado, ou vai preso, morto, expulso do país e tudo mais. Também nós podemos ir para o período da Idade Média europeia, onde tem os sistemas de nobres, que eles são melhores do que os demais, que tem os servos e assim vai. Ali tinha um sistema de justiça muito parecido presente em One Piece. No entanto, na Idade Moderna, eles não concordando com esses pensamentos medievais, o que eles fizeram? Movimentos para derrubar essa forma de pensar e agir medieval. E dentro de One Piece, nós temos um grupo principal que faz algo parecido, que é o grupo revolucionário. Daí, muitos vão se perguntar, será que os revolucionários são heróis? Talvez, mas a forma como One Piece quer trabalhar não é bem assim. Mas esse tema eu aprofundarei em outro vídeo. Então fica assim. E aí, conseguiu entender esse conceito de justiça institucionalizada presente em One Piece e no nosso cotidiano? Viu como o anime pode trazer algumas reflexões e pensarmos um pouquinho melhor sobre a nossa vida? Se você gosta desse tipo de reflexão, considere se inscrever no canal. Tem outro vídeo que eu explico a questão da aristocracia em One Piece com os dragões celestiais. Super indico esse. E agora eu quero fazer a sessão Merchan. Caso você esteja procurando algum curso de desenho, super indico o curso do Manin Arts, que ele te ensina a desenhar do básico ao mediano avançado de uma forma simples, eficaz e direta. Eu mesmo era um Zé Ninguém desenhando e logo nas primeiras aulas eu consegui melhorar meus traços absurdamente, fazendo alguns personagens que eu mais gosto de acompanhar. Fica a dica. Qualquer dúvida é só me chamar lá no Insta. E por último, a sessão agradecimentos, que vai a Línia, que me ajudou na estrutura do canal como um todo. Muito obrigado, amor. Ao Enzo Viana, que sempre conversa comigo sobre essas questões de justiça, sendo uma grande inspiração para esse vídeo. Valeu, Enzo. E lógico, não poderia deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até um desses vídeos aqui, ó.